Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Amanda Almozara, professora de Direito Constitucional, e na aula de hoje vamos estudar um pouco acerca do processo de impeachment, tema que está tão comentado em todas as redes atualmente. Vamos começar falando acerca do conceito de impeachment. Vamos falar então qual é a origem da palavra e quando ele pode ocorrer. Muito bem, o que é o impeachment? Impeachment é uma palavra que tem origem inglesa e que significa impedimento ou impugnação, que é utilizado como um modelo de processo que é instaurado para que autoridades governamentais que venham a ser acusadas de infringir os seus deveres funcionais possam sair do cargo que ocupam. Então, basicamente, a ideia original de impeachment é o impedimento de autoridades governamentais por infringência de deveres funcionais. No Brasil, o que seria o impeachment? Impeachment seria o processo que leva ao impedimento do agente político, no caso aqui nós estamos a falar do presidente da República, e gera o afastamento desta autoridade do seu cargo. Então, basicamente, impeachment seria sinônimo de impedimento. Muito bem, este impedimento ele pode ocorrer quando? Quando que o presidente da República poderia estar impedido de exercer o seu cargo por infringência de deveres funcionais. Nesse caso, temos a caracterização do chamado crime de responsabilidade. Todas as vezes que o presidente praticar um crime de responsabilidade, ele está sujeito então ao chamado impedimento ou simplesmente impeachment. Mas é importante, nesse momento, a gente fazer a distinção, porque, na verdade, o presidente da República pode cometer dois tipos de crimes. Nós temos, então, o crime comum e o crime de responsabilidade. O crime comum é aquele que qualquer pessoa pode cometer e está previsto tanto no Código Penal quanto em legislação especial penal. Não decorre especificamente do cargo ou do posto ocupado. Quando o presidente da República praticar um crime que qualquer pessoa pode cometer, ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Todavia, o presidente da República também pode praticar o chamado crime de responsabilidade. Esse crime de responsabilidade, ele não está previsto no Código Penal e nem em legislação especial penal. Ele tem previsão no artigo 85 da Constituição Federal e na Lei 1079 de 1950, que é uma lei recepcionada pela Constituição de 88. Quando o presidente da República praticar um crime de responsabilidade, o julgamento não vai ser feito por um órgão do Poder Judiciário, não é feito pelo STF. O julgamento é feito pelo órgão Senado Federal. Só que o Senado Federal só vai poder processar o presidente da República se houver a prévia autorização de outro órgão do Legislativo, que é a Câmara dos Deputados. Então, basicamente, eu tenho uma junção de órgãos. Eu tenho a Câmara dos Deputados autorizando e eu tenho o Senado Federal como órgão responsável pelo processo que culminará no julgamento do presidente da República. Ambas as previsões encontram-se também na Constituição Federal, no artigo 51, inciso 1 e no artigo 52, inciso 2. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês acerca do crime de responsabilidade. Porque, na verdade, o crime de responsabilidade, ele se difere na sua essência da responsabilidade tanto de origem civil quanto de origem penal. Então, a responsabilidade, nesse caso, não se confunde com uma responsabilidade civil, que é uma responsabilidade patrimonial indenizatória, ou uma responsabilidade penal, que inclusive poderia até culminar numa privação de liberdade. É importante nesse ponto a gente acentuar que a palavra crime, no caso de crime de responsabilidade, não está propriamente adequada para designar a situação. Isso, segundo o professor, inclusive, Eli Lopes Meirelles. Por quê?
Porque, na verdade, a responsabilidade não é uma responsabilidade em âmbito penal. A responsabilidade do presidente da República é político-administrativa. Em outras palavras, o presidente da República, quando pratica um crime de responsabilidade, a penalidade imposta não tem natureza penal, tem natureza político-administrativa. E aí pouco importa se nós estamos falando de qualquer tipo de crime. Interessa a gente ter em mente que a responsabilidade aqui não é penal. Por isso que chamar de crime pode dar a entender algo que na prática não é. Por quê? Porque o presidente da República, se ele for punido pelo crime de responsabilidade, ele só terá duas penalidades impostas, que são a perda do cargo e a inelegibilidade por 8 anos. Ou seja, o presidente fica inabilitado temporariamente para o exercício de uma função pública. Ele fica inelegível e com inabilitação para o exercício de uma função, que no caso é o período de 8 anos. Então, cuidado, hein? Impeachment é a consequência pela prática de um crime de responsabilidade. Só que, tecnicamente, não poderíamos chamar de crime, porque a consequência não é uma pena como são as penas do direito penal. Aqui, a responsabilidade é de natureza político-administrativa. Muito bem. Agora, os chamados crimes de responsabilidade têm previsão, então, tanto no artigo 85 da Constituição Federal, como na Lei 1079 de 50, especificamente no seu artigo 4º. Vamos dar uma olhadinha, então, o que a Constituição fala acerca das condutas que capitulam o chamado crime de responsabilidade. O artigo 85 da Constituição diz que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Muito bem, vamos fazer uma pequena pausa aqui. O caput do artigo 85 está falando para a gente o seguinte: olha, o presidente da República, quando ele tem um ato que vai contra, que atenta, que infringe a Constituição Federal, ele está praticando um crime de responsabilidade. Porque o presidente da República, mais do que qualquer outro cidadão desse país, não pode cometer atos que atentem contra a Constituição Federal. É basicamente isso que o caput está dizendo. Só que ele vem e completa, e especialmente contra. Então não é só o que ele vai dizer, é isso em especial. Ou seja, o rol do artigo 85 é um rol meramente exemplificativo. Eu vou ter outras condutas que a lei vai estabelecer também como condutas caracterizadoras de crime de responsabilidade. Mas na Constituição nós temos as seguintes: a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, que são Estados-membros, Distrito Federal e municípios, o exercício de direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade, leia-se, honestidade na administração, inciso 6, a lei orçamentária e o inciso 7, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Basicamente, essas são as condutas que a Constituição, no artigo 85, tipifica como crimes de responsabilidade. No caso atual, a denúncia que foi feita para a Câmara dos Deputados, ela capitula a presidente da República como tendo caracterizado o crime de responsabilidade por violação à lei orçamentária, ou seja, atentou contra a Constituição e contra a lei orçamentária em decorrência das chamadas pedaladas fiscais. Muito bem, só que o parágrafo único do artigo 85 fala que esses crimes, eles também vão estar previstos em normas específicas que vão trazer o processo e o julgamento. Então, esses crimes definidos em uma lei especial que vai tratar das normas de processo e de julgamento têm previsão constitucional.
Esta lei não é uma lei editada após 5 de outubro de 88, é uma lei recepcionada, que é a Lei 1079 de 1950, que foi editada no dia 10 de abril de 1950, entrando em vigor nesta data. E esta Lei 1079 de 50, ela no artigo 4º vai tratar quase que de forma idêntica à Constituição quais são os crimes de responsabilidade do presidente da República. Então, o artigo 4º vai dizer, são crimes de responsabilidade aos atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e especialmente contra, isso o artigo 4º da 1079, a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, judiciário, poderes constitucionais dos estados, o exercício de direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, a guarda e o legal emprego de dinheiros públicos e o cumprimento das decisões judiciais. Veja o que é semelhante, mas não idêntico. Temos o inciso 7, que não guarda relação com um dispositivo constitucional, e temos aí algumas expressões que eram expressões adotadas em 1950. Mas vocês podem ver que o artigo 4º e o artigo 85 da Constituição são semelhantes quanto às condutas que tipificam a prática do chamado crime de responsabilidade do presidente da República. Então, basicamente, se o presidente da República ele cometer um crime de responsabilidade, ele pode ser responsabilizado nos termos que a própria Constituição e a Lei 1079 estabelecem. Como que é, então, o procedimento para fins de apuração da responsabilidade do presidente da República? Porque uma coisa que é importante a gente reforçar é a seguinte, não é porque houve um pedido que há a condenação. Neste primeiro momento, a gente começa a apurar a responsabilidade ou a possível responsabilidade. Não é porque se instaura um processo que eu posso condenar de plano. Afinal de contas, tal conclusão violaria a regra constitucional do devido processo legal prevista no artigo 5º também da Constituição Federal. Então, o artigo 86 fala, olha, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado nos crimes de responsabilidade, como nós vimos. Só que o 86 deixa claro que a acusação admitida contra o presidente precisa de 2/3 da Câmara em qualquer crime praticado pelo presidente da República. Então, voltemos aqui só para a gente ver o esquema, para ficar bem gravado. Crimes de responsabilidade podem ter origem comum, que são as infrações penais comuns, e o julgamento vai ser perante o STF. E os crimes de responsabilidade, previsto no artigo 85 e na 1079, o julgamento é perante o Senado Federal, mas precisa de autorização da Câmara. Em ambos, 2/3 dos votos dos respectivos membros das casas. Muito bem, só que o artigo 86, ele não tece minúcias, ele não detalha como será esse processo de impeachment perante esses órgãos, tanto Câmara quanto Senado. Isso fica a cargo da 1079 e de algumas disposições específicas do regimento interno, tanto da Câmara quanto do Senado. O artigo 86 até vai trazer algumas consequências, mas com relação ao próprio procedimento, não há uma previsão constitucional quanto a todos os atos que comporão este processo em face do presidente da República. Então, vamos dar uma olhada agora quais são as principais fases do processo de impeachment. Primeiro, este pedido ele será apresentado perante o órgão Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo no nosso legislativo, por qualquer cidadão. Basta encaminhar à Câmara uma denúncia. Tecnicamente, a gente nem poderia chamar de denúncia, seria essa notícia criminis, por prática de um crime de responsabilidade pelo presidente da República. Esse pedido ele vai ser assinado pelo cidadão, vai ter firma reconhecida e ele vai ter que ser instruído com todos os documentos que comprovem o ato e a capitulação desse ato nas previsões constitucionais e legais que tecnicamente poderiam caracterizar o chamado crime de responsabilidade. Então,
pelo menos os documentos mínimos serão encaminhados junto com esse pedido. E também, eventualmente, se houver prova testemunhal, essa denúncia deve vir indicada de um rol de testemunhas com pelo menos 5 testemunhas que possam falar acerca daquele fato que é caracterizado como um crime de responsabilidade, segundo o denunciante. Muito bem, feito esse pedido, então, para a Câmara dos Deputados, quem vai apreciar esse pedido? É o presidente da casa, é o presidente da Câmara dos Deputados, que tem a aptidão de dar início, de deflagrar este processo em face do presidente da República. E foi aí que todos os problemas começaram, né? Com relação à instauração do processo de impeachment em face da presidente da República. Por esta razão, foi apresentado ao STF a ADPF 378. A ADPF 378 é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Inclusive, isso a gente vê nas aulas. Por que a ADPF, professor, e não a DIN? Porque a ADPF 378 questiona o rito previsto na 1079 de 1950. Como é uma lei anterior à Constituição de 88, não cabe à DIN nem à DECOM. O instrumento adequado para questionar é a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E na ADPF 378, o Supremo Tribunal Federal definiu o rito a ser aplicado ao processo de impeachment agora da presidente Dilma. E na ADPF 378 tinham basicamente 11 pedidos. Os ministros, que são em 11, também coincidentemente, divergiram em 4 deles em relação ao voto do relator ministro Fachin. Basicamente, quais foram os pontos de divergência? A possibilidade do Senado instaurar o processo depois de receber o parecer da Câmara, né, se decidir por abri-lo ou não. A possibilidade da Câmara escolher os membros da comissão especial que analisa o afastamento da presidente. A possibilidade de os deputados se lançarem como candidatos avulsos às lideranças partidárias para a comissão e se a decisão do Senado de instaurar o processo deve ser por maioria simples ou qualificada de 2/3. Basicamente, esses eram os 4 tópicos de divergência na ADPF 378. Então, vamos comentar um pouquinho de cada um deles. Com relação aos poderes do Senado, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Por 8-3, o Supremo entendeu o seguinte, que o Senado tem sim o poder de decidir pela instauração do processo, contrariando o voto do relator Fachin, que entendeu que a Constituição, como dizia, que cabe à Câmara autorizar a abertura do processo e ao Senado processar e julgar, a Casa Alta estaria vinculada ao que decidissem os deputados. Ou seja, o Senado estaria vinculado ao que a Câmara decidiu. O que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal disse que não, que o Senado Federal, como um órgão independente e autônomo, tem o poder de decidir pela instauração ou não do processo, que o que a Câmara faz é basicamente um juízo de procedibilidade, ela simplesmente autoriza, mas ao Senado é dado o poder constitucional de decidir instaurar ou não. Então, cuidado, uma coisa é autorizar e instaurar, outra coisa é instaurar. Então, quem autoriza, quem permite, quem deixa é a Câmara. Quem instaura é o Senado. E são atos desvinculados. O Senado não está vinculado à decisão da Câmara dos Deputados. Segundo ponto fixado na DPF 378, o quórum. O plenário também definiu que a maioria qualificada de 2/3 só é exigida às decisões finais das casas. Por quê? Porque é tanto quanto a autorização para o julgamento, o quórum de 2/3. O quórum de maioria qualificada de 2/3 não é aplicável a todas as decisões no decorrer do procedimento
que vai correr nas casas. Então, Fachin e Marco Aurélio votaram pela maioria de 2/3, o vice-decano votou pelo artigo 47, ou seja, a maioria simples, aplicando ao pé da letra, né, que no caso implicaria num quórum muito menor, porque o quórum de maioria simples, ele é o quórum de maioria, ou seja, 50% mais um, só que o cômputo é feito com base nos presentes e não todos os membros da casa. Então, a maioria simples significa dizer que a apuração ela é feita com base no número de presentes, e aí os números de presentes eu pego 50 mais um, que não necessariamente dá 51%, mas é um número inteiro depois da metade daqueles que estejam presentes. Barroso, Theory, Rosa, Fux e Toffoli, Carmen Lúcia, Celso e o ministro Lewandowski votaram pela maioria simples. Então foi seguido o entendimento, o mesmo entendimento adotado em 1992, que a maioria simples deve ser aplicada em todos os procedimentos, salvo na decisão final. Aí, na decisão final, há necessidade de aplicar o quórum constitucional de maioria qualificada. Então, para a composição da comissão, para qualquer tipo de deliberação, maioria simples. Só para o ato final, maioria qualificada de 2/3. O que dá aí, em percentual, 66,6% dos membros. Com relação à votação, também ficou definido na DPF 378, a votação tem que ser aberta, nunca secreta. Votação de impeachment tem que ir lá e declarar qual é o seu voto. Por que que você está votando contra e por que você, contra ou porque você está votando a favor. Porque qual é a sua opinião e a sua votação, ela vai ser ostensiva, todos irão ficar sabendo o voto que for proclamado pelos membros, tanto da Câmara quanto do Senado. Um outro tópico que ficou decidido também é a questão da chapa avulsa. E por 7 votos a 4, o plenário definiu que não pode haver chapa avulsa. Seguiu o entendimento de que são os partidos que determinam quem são os candidatos que compõem a comissão especial, isso numa analogia ao que estabelece o próprio regimento interno. Então a comissão, que nada mais é do que um grupo menor da casa, que também tem a natureza de órgão, ele tem que ser um mini plenário, ele tem que representar também proporcionalmente a composição do plenário na comissão. Não é exato, mas é proporcional. E quem define são os partidos e até por causa de uma questão de coeficiente eleitoral. Então, eu tenho aí esta analogia, portanto, esta regra constitucionalmente fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem, vistas essas questões da DPF 378, vamos então analisar um pouquinho do passo a passo do processo de impeachment. Então, o pedido é apresentado de abertura de processo, que a gente chama de denúncia, para o presidente da Câmara dos Deputados. O recebimento da denúncia pelo presidente da Câmara dos Deputados para fins de autorizar a abertura de processo em face do presidente da República e a apuração de eventual crime de responsabilidade no Senado começa aqui. Então, a denúncia ela é lida no plenário. Posteriormente, nós temos um ato de criação de uma comissão especial. Isso eu estou falando na Câmara. Então, a comissão especial ela vai analisar a denúncia. Também é o mesmo teor da denúncia que foi lida em plenário. E os líderes vão indicar ali um relator para que o relator dê o seu parecer quanto na comissão a tocar o processo, ao processo se encerrar. Muito bem, então a comissão ela é constituída e ela tem como esse propósito inicial dar essa analisada prévia antes do plenário se é admitida ou não a denúncia que foi feita para a casa. Então, o presidente, posteriormente à criação da comissão, notifica o presidente da República para que ela tenha ciência e apresente a sua defesa. Essa defesa foi fixada 10 sessões, não são 10 dias, 10 sessões. Passadas essas 10 sessões, o presidente apresenta a defesa e, após a apresentação da defesa, os integrantes da comissão, eles falaram individualmente, falaram por representação partidária e depois a comissão, após o parecer do relator, a oitiva de todos os membros, deu aí então o seu parecer quanto ao processo
continuar, ou seja, ser levado a plenário para fins da casa analisar se é o caso ou não de autorizar o presidente da República a ser processado ou se encerraria ali. Há uma discussão se o parecer seria meramente opinativo ou terminativo e o entendimento que prevalece é o mesmo aplicado à CCJ, que o parecer seria terminativo, mas não de forma absoluta, porque poderia haver o recurso de 1/10 dos membros da casa para que o processo continuasse. Muito bem, então a comissão instalada, eleito o presidente, feita então toda esta análise da defesa, os membros falaram, analisou, aceitou, vai para plenário, não aceitou, encerraria-se o procedimento salvo recurso de 1/10. Muito bem, o parecer que foi votado na comissão, ele vai ser apresentado ao plenário, onde é novamente apreciado. Então, basicamente, aqui reside a grande questão. Vocês que estão acompanhando na mídia devem ter visto a declaração do advogado-geral da União, o Dr. José Eduardo Cardoso, que na casa reforçou o seguinte: olha, na quinta-feira, numa sessão extraordinária, o Supremo Tribunal Federal decidiu que constasse em ata que o que tem que ser lido em plenário não é o parecer e sim a denúncia, porque no parecer contém fatos que são estranhos à denúncia, elementos que não compõem a denúncia e para fins de evitar nulidade, o que tem que ser lido para casa antes da votação no plenário é a denúncia e restringir-se somente às questões da denúncia e não a outras questões que inclusive fazem parte do parecer. Muito bem. Inclusive permitindo aí o direito também de defesa no plenário antes da votação. Submetida a votação ao plenário da Câmara dos Deputados, há necessidade de 2/3 dos membros da Câmara para fins de autorizar, não se esqueçam, juízo de procedibilidade, o processo de impeachment em face da presidente da República. Quando eu falo 2/3, eu falo de maioria qualificada, eu falo de um quórum que leve em conta o total dos membros. Então, tanto os votos contrários quanto as abstenções, elas não são computadas. 2/3, tendo em vista a composição da Câmara, que é de 513 deputados, resulta em 342 deputados favoráveis, autorizando a abertura do processo de impeachment em face da presidente da República. Se não houver votos suficientes, o pedido é considerado rejeitado, ou seja, se não tiver 342 votando favoráveis, precisa de um voto ativo, confirmando o processo, então, é rejeitado, ou seja, a abertura de processo não vai ser autorizada. Se houver votos suficientes, o processo pode ser aberto pelo Senado nos termos da ADPF. Não é que irá, pode ser aberto. A partir desse momento, o Senado Federal está autorizado a abrir o processo de impeachment em face da presidente da República. Muito bem, então, tido os 342 votos, o processo, então, é remetido para que o Senado Federal verifique se irá ou não instaurar o processo em face da presidente da República. Muito bem, aí tem todo um procedimento que vai ser seguido caso haja a aprovação da Câmara. Primeiro, o Senado está autorizado a decidir se instaura ou não. Segundo, a instauração não vai ter que respeitar o quórum de maioria qualificada de 2/3, e sim de maioria simples. Basicamente, o que se está prevendo, que com base no calendário definido pelo Senado, indica que a votação da admissibilidade se dará até o dia 10 de maio, no máximo, fazendo uma contagem aí de prazos. Muito bem, caso o plenário aprove o parecer de admissibilidade do impeachment por maioria simples, aí o processo é instaurado. Instauramos o processo. Bom, instaurado o processo, qual é a consequência? Se a presidente está oficialmente sendo processada pela prática de um crime de responsabilidade, cuidado, processada, não condenada, ela ficará afastada do cargo por um período de 180 dias. Nesse caso, como ela é afastada,
Na ordem de sucessão presidencial, assume o vice-presidente da República, Michel Temer. Esse é um afastamento, não é um ato definitivo. É um período para fins de investigar, apurar e julgar o crime supostamente praticado pelo presidente da República. Então, neste caso, a presidente ficará afastada por 180 dias e assume o vice-presidente da República. Todo o processo no Senado Federal é conduzido pelo Senado, mas é presidido pelo presidente do STF, atualmente Ricardo Lewandowski. Ou seja, o Lewandowski comanda o julgamento. Agora, se o Senado não aprovar, caso o parecer da Câmara seja rejeitado pelo plenário, o processo então é extinto e nem chega a ser instaurado. Bom, basicamente, no Senado nós temos 81 parlamentares. E esses 81 parlamentares que são senadores da República também vão formar uma comissão no Senado. Essa comissão é feita por 1/4 de integrantes da casa. A presidente, a partir de então, ela poderá comparecer pessoalmente, ela pode se defender por meio de uma sustentação oral ou constituir um representante ou advogado para que o faça. A gente ainda não sabe se será ou não o advogado-geral da União, porque nesse caso ela não será mais a presidente, vai estar afastada, né? Ela está em afastamento, portanto, se não for a mesma pessoa que continuar na AGU, restam dúvidas se vai ser o AGU que vai defender a presidente no Senado Federal. Muito bem, então a presidente vai apresentar a sua defesa no Senado Federal, que será presidida toda essa sessão pelo presidente do STF, conjuntamente com os membros da casa. As testemunhas poderão ser inquiridas, se houver a necessidade de oitiva de testemunhas, vai ter um debate aberto entre os parlamentares, né, e terão 2 horas de debate, basicamente, entre os que participarão. E em votação nominal, os 81 julgadores de crime de responsabilidade da presidente da República para fins de apurar se vai haver ou não a condenação. Ou seja, para fins de julgamento, eu preciso de 2/3 do Senado. Se eu tenho 81 senadores, eu tenho 54 votos para aprovar o impeachment e condenar a presidente da República. Se ela for condenada, o que acontece? 2 coisas: perda do cargo e a inelegibilidade por 8 anos. Se ela for absolvida, ela volta ao cargo. Esses 180 dias de afastamento é até 180 dias e não necessariamente 180 dias exatamente. Bom, o que nós temos atualmente na linha de sucessão presidencial? Se esse cenário acabar acontecendo, a presidente for afastada, nós temos então o vice-presidente da República assumindo. Existe um movimento social solicitando eleições diretas da população caso haja o afastamento da presidente da República. Todavia, nos termos que a Constituição estabelece, só haverá eleição direta em uma hipótese, que é a hipótese do vice não poder assumir. Não existe a previsão constitucional do vice assumir e ainda assim ser convocada a eleição direta popular, ou de qualquer forma, eleição. Por quê? Porque a permanência no cargo do vice é permanente, afinal de contas, é para isso que serve o vice, para suceder no caso do impedimento do presidente. Então, quando a Constituição prevê a convocação de eleição, no caso da vaga estar ocupada por presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal ou presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, nessas situações, aí sim eu teria a convocação das eleições. Então, eu tenho basicamente a seguinte regra: a eleição direta, ela será convocada se quem preencher o cargo for o presidente da Câmara, do Senado ou do STF, nesta ordem. Só no impedimento de um é que entra o outro. Então, primeiro representante da Casa do Povo, Câmara, depois Senado, depois STF. Neste caso, existem 2 regras constitucionais. Se a eleição ela for acontecer
porque eu tenho a ocupação, a vacância do cargo do presidente da República e a ocupação temporária por uma dessas autoridades, eu tenho que fazer a seguinte análise. Eu estou diante do primeiro período do mandato ou do segundo período do mandato? O que é o primeiro período do mandato? Os 2 primeiros anos de mandato. Então, nos 2 primeiros anos de mandato, eu tenho uma eleição direta, uma eleição popular, e aí o povo vai às urnas. Isso significa que se houver a vaga até 31 de dezembro de 2016, eleição direta, o povo novamente vai às urnas. Se for a partir dessa data, ou seja, 1º de janeiro de 2017, a eleição ela é feita de forma indireta, ou seja, quem vai escolher o novo presidente da República é o Congresso Nacional, não é o povo. E esta contagem de prazo, 90 dias, 30 dias, se dá com base na última vaga. Então, a presidente assumiu, depois vem o vice. Se, no caso, ele não puder, aí sim o presidente da Câmara assume, ou o presidente do Senado ou do STF, de forma provisória, temporária, em 90 dias, no primeiro período tem que convocar a eleição direta, daria 2015 e 2016. 2017 2018, nós teríamos eleições indiretas para fins de ocupar o cargo de presidente da República. Então, essas são basicamente as regras quanto ao impeachment. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Curtam, compartilhem esse vídeo e se tiverem dúvidas e quiserem outras gravações, outras análises, eu estou à disposição. Obrigada pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.